Neste vídeo falaremos sobre a NBR 16.973, a qual define o método de determinação do material fino que passa pela peneira de 75 micrômetros por lavagem para agregados miúdos. Partindo diretamente para a aparelhagem a ser utilizada no ensaio, a norma define que para a execução deste ensaio será necessário o uso de uma balança, de um recipiente, de uma estufa, recipientes de vidro e de peneiras, sendo que essas peneiras que serão utilizadas serão a de 75 micrômetros ou 0,075 milímetros e a de 1,20 milímetros. Prosseguindo para a execução do ensaio, a norma estabelece que a amostra de agregado a ser utilizado deve ser obtida conforme a NBR 16.915. Como é estabelecido em norma, o ensaio deverá ser executado em duplicata e, para isso, de acordo com a dimensão máxima nominal do agregado, a massa mínima de agregado a ser tomada deve estar de acordo com a tabela 1, demonstrada na apresentação. Chegamos, então, no procedimento de realização do ensaio. A execução do ensaio deve ser iniciada secando a amostra de agregado miúdo durante 24 horas ou até a massa constante, registrando a massa da amostra à temperatura ambiente, ou seja, a massa inicial ou ainda a AMI. Prosseguindo a execução, o operador deve colocar a amostra de agregado no recipiente, sendo que este recipiente deve permitir que a água utilizada para a lavagem possa ser vertida nas peneiras. Com o auxílio do fluxo contínuo de água, o operador deverá então lavar a amostra com o auxílio de um bastão e verter a água da lavagem nas peneiras, sendo que as peneiras devem estar dispostas de forma que a peneira de malha de 1,20 milímetros esteja acima da de malha de 75 micrômetros. O operador, após verter a água da lavagem, deve realizar a coleta de uma amostra dessa água e colocá-la em um recipiente, assim como determina a norma. Essa operação de lavagem da amostra deverá continuar, sendo que o operador deve sempre coletar as amostras da água final de lavagem e realizar a comparação visual da limpidez, comparando a água da torneira com a água final da lavagem. A operação continua até que a água final de lavagem esteja límpida como a água da torneira. Nesse estágio, o operador deve retornar o material retido nas peneiras ao recipiente utilizando-se água. Chegando no final do ensaio, o operador deve então retirar o excesso de água e levar a amostra de agregado para ser seca ou até massa constante, e determinar a massa final da amostra ou ainda a MF. Com os dados que forem obtidos durante a realização deste ensaio, será possível determinar a porcentagem do material pulverulento presente no agregado miúdo. Para determinarmos tal porcentagem, a norma define então que deveríamos realizar a seguinte operação. A porcentagem de material fino passante pela peneira de 75 micrômetros ou ainda de material pulverulento será a divisão da diferença das massas inicial e final por a massa final, multiplicando este resultado por 100. É importante lembrarmos que a massa das amostras devem ser em gramas, certo? Em posse dos resultados das duas determinações, a norma define que o resultado para a porcentagem de material pulverulento ou ainda de material fino passante pela peneira de 75 micrômetros será a média aritmética dos dois resultados, sendo que esses não devem diferir entre si de 0,5%. Caso a condição anterior não for atendida, a norma define que deve ser feita uma terceira determinação e utilizar os dois resultados mais próximos para definirmos a porcentagem de material pulverulento. Estamos próximos de finalizarmos nossa aula, mas é importante sabermos como que os resultados que foram obtidos durante a execução do ensaio devem ser apresentados no relatório. Para isso, a norma define que no relatório deve-se conter o resultado obtido para a porcentagem de material mais fina, que é a peneira de 75 micrômetros. Para isso, o resultado da porcentagem, quando for menor do que 10%,
deve ser aproximado para o décimo mais próximo, mas, caso esse seja superior a 10%, o resultado deve ser registrado como um número inteiro mais próximo. Para finalizarmos então a nossa aula, é importante sabermos também o motivo pelo qual devemos conhecer a porcentagem de material pulverulento de uma amostra de agregado. Primeiramente, esse tipo de material prejudica muito a aderência da pasta de cimento aos grãos dos agregados, afetando dessa maneira propriedades como a resistência de concretos e de argamassas. Ademais, para esses produtos, esse tipo de material também pode aumentar a demanda de água em suas misturas. E por fim, o material pulverulento é um indicativo de substâncias deletérias, afetando a trabalhabilidade, durabilidade e pegas de concretos. Com isso, nós finalizamos a nossa aula. Até a próxima!